Oi pessoal, bem-vindo. Obrigado a vocês aqui que me acompanham em mais um vídeo. Eu vou aproveitar o tutorial de hoje para explanar a vocês uma dúvida que nós temos quando a gente tenta instalar o Blender 3D nas versões mais atuais. E isso é para quem tem aqueles equipamentos um pouco mais antigos. Equipamentos que vão ter aí 4 gigabytes, que vão ter placas gráficas on-board, que são as placas que estão integradas na própria placa-mãe, e que não tem recursos suficientes de memória para poder rodar essas versões atuais. O que isso quer dizer, Luciano? Isso quer dizer o seguinte: quando eu entro lá no site do Blender.org e vou baixar a versão mais atual, eu clico aqui em Download Blender. Vocês vão notar que a versão aqui é a versão que está oficializada no momento para que a gente possa usar de forma prática. Como o meu sistema é o Windows, ele vai identificar automaticamente aqui o sistema e já vai me dar aqui qual é o peso do arquivo quando eu quiser baixar. Clicando aqui, eu vou baixar esse arquivo e vou instalar, ou posso usar ele de forma compactada, sem a necessidade de instalar para funcionar no equipamento. Mas um detalhe, antes de eu fazer isso, eu preciso ver se o meu equipamento está apto a funcionar com a versão recente do Blender ou não. E para ver isso, eu tenho que clicar aqui, ó, pessoal, nessa parte de cima, Requirements. Vamos selecioná-lo. Aqui eu vou usar o scroll e vocês vão ver que existe os requerimentos de hardware para a gente poder trabalhar de forma legal com essas versões novas. Ele exige um equipamento que tenha um sistema de 64 bits. O Windows que eu estou usando aqui é de 64 bits. Por quê? Porque ele funciona com memórias acima de 4 gigabytes. Memória RAM, tá? O meu equipamento ele tem esse mínimo aqui de RAM, então ele vai conseguir funcionar de forma tranquila. Eu tenho um Full HD Display, que é um monitor 1920 por 1080 pixels, que é o Full HD. Então ele vai me dar uma condição de poder rodar bem aí o programa. Posso usar um mouse, um trackpad ou então um pen tablet para poder fazer o processo que é essa movimentação do cursor. Agora ele vai exigir aqui uma placa gráfica com 2 GB de RAM. A gente pode ter essa RAM compartilhada, mas a gente tem que ter pelo menos, gente, 1 GB de memória dedicada para poder funcionar com todos os recursos junto a essa tecnologia aqui, OpenGL, que é o acelerador gráfico, que vem no driver de vídeo 4.3. Então, seu adaptador gráfico, se ele for on-board e for mais atual, ele vai estar apto a trabalhar com essa tecnologia. Se for mais antiga, tem que saber qual é a OpenGL que está determinada para esse adaptador gráfico. Se for menor do que isso, provavelmente você pode não acessar o programa, você pode ter problemas na hora que estiver acessando o programa, ou pode não entrar definitivamente no programa. Então, a gente pode, para isso, usar versões mais antigas. Por quê? Porque nas versões mais antigas, a OpenGL exigível é de versões inferiores. Então, aqui eu posso rodar tranquilamente com essa máquina versões bem mais antigas. Porém, se eu tentar rodar aqui essa versão atual, eu vou ter certas dificuldades com o uso do programa. Para entender melhor, veja que eu estou usando aqui a versão 3.01. Notem que eu instalei, estou executando e está funcionando aqui de forma legal. Mas eu queria mostrar a vocês que nessa versão que exige a tecnologia 4.3, eu estou usando aqui um Core i5, ele é de 4ª geração, pessoal. Ele é o i5 4200M. Ele tem clock de 2.50, que é uma velocidade ótima, tá? Eu tenho uma memória RAM aqui de 8 GB. Agora, se vocês notarem as propriedades do adaptador gráfico, eu não tenho uma placa de vídeo nele aqui. A placa de vídeo dele está integrada na placa-mãe. Algumas placas de vídeo integradas na placa-mãe têm recursos bem superiores a essa aqui do meu equipamento. Eu estou usando aqui uma placa do Intel HD Graphics família 4600, que era da 4ª geração, bem antiga.
Ele consegue, ó, usar a memória compartilhada de 2048, porque eu estou usando 8 GB aqui, que é 8 GB de RAM instalada. Porém, a memória de vida dedicada dela é 128 MB, então isso vai me limitar a usar certos recursos. Agora, voltando a 3.01, quando eu entro aqui no sistema e aplico, por exemplo, aqui, um sistema de partículas nesse objeto, quando eu clico o player, vocês vão observar, ó, que em vez de sair as esferas que representam as partículas em formato de halo, vão sair, ó, esses pontos quadrados. Já existe aqui um probleminha que pode acontecer quando eu tento usar esse equipamento para rodar certos recursos. Alguns podem até ter problema na hora de tentar renderizar cores. Vai sair a imagem escura em vez de sair a imagem colorida ou a imagem numa cor magenta, etc. Isso quer dizer que o seu adaptador gráfico ele atende a OpenGL 4.3, mas não está totalmente adequada à adaptação gráfica. Então, uma das coisas que pode ajudar a gente é tentar atualizar o driver de vídeo para ver se vai resolver. Caso não resolva, como o meu caso aqui, uma das coisas que a gente pode fazer é utilizar versões mais antigas. Então eu vou mostrar a vocês aqui uma outra versão, que é a versão 2.8, tá? E nessa versão 2.8 vocês podem ver que quando eu dou o player, ele está emitindo as esferas. Então aqui eu já não tenho bug, tá vendo, pessoal? Por quê? Porque nessa versão a OpenGL exigível é a partir da 3.3. E esse adaptador gráfico que eu tenho na máquina, ele atende bem a 3.3, não atende bem a 4.3. Se eu tentar rodar uma versão mais antiga ainda, vocês vão ver que eu tenho aqui a 279B. Dando player com o sistema, também vou rodar. Ó. Vai sair as partículas em forma de halo de forma esférica. Então, notem que a minha máquina vai rodar bem tanto na versão 2.79B ou anteriores e vai rodar bem na versão 2.8. Quando eu chego na versão 2.9 em diante, que já começa a exigir a OpenGL a partir da versão 4.2, vocês vão ver que eu estou tendo dificuldades. Em vez de emitir partículas esféricas, estão emitindo partículas quadradas. Então isso é para mostrar a vocês que às vezes você pode ter uma máquina, instalar o Blender 3D e ele entrar, funcionar a tela de apresentação, mas vocês provavelmente vão ter dificuldades com certos recursos junto ao programa. Então, quanto a isso, uma das sugestões é que vocês usem versões como 2.8 ou usem versões anteriores, como a 279B, para poder trabalhar e entender o uso do Blender. Até vocês puderem investir aí numa placa gráfica para o seu equipamento que tenha condições de vocês rodarem bem, ou então até mesmo ter um equipamento mais atualizado que vai com certeza rodar de forma legal a tecnologia exigível aí para as versões novas. Até o próximo vídeo.